Saldo a todos na santa paz do Senhor. Amados irmãos, eu vou dividir com vocês o meu testemunho de cura, né? Cura da esquizofrenia, que foi uma libertação que o Senhor fez comigo, né? Clamei ao Senhor e Ele, graças a Deus, me ouviu. Eu me chamo Diana, tenho essa época que eu era uma pessoa normal, né? Não sentia nada, eu tinha uma vida normal, trabalhava, tinha minha família, filhos, viajava, normal. Foi quando, aos 32 anos, depois da perda do meu marido, né, eu passei a ouvir vozes, a ver vultos, né, tinha muito medo, muito pânico. As vozes falavam que ia me matar, que ia acabar comigo. Eu ouvia som de tiro, ouvia pessoas falando, conversando, né? E eu sei que me botava muito pânico aquilo, né? Aí eu olhava assim, às vezes, eu olhava, não era ninguém. E foi ficando forte aquilo, até que eu tive que passar a fazer um tratamento com psiquiatra, né? Fiz tratamento com psiquiatra há vários anos, né? Uns 3 anos mais ou menos. Só que o remédio controlava, dava uma controlada, mas fica boa mesmo, não, né? Sempre mesmo com remédio forte. Tinha vezes quando eu entrava em crise, né? Eu ficava tomando aqueles remédios taxa preta mesmo, remédio para dormir, remédio que você fica igual um robô. Eu me sentia naquela época uma morta-viva em cima da terra. Já não tinha mais expectativa de vida, já não ligava mais para nada, né? Não me importava mais com nada. Na época, o meu filho, ele tinha uns 12 anos, 10 anos, 12 anos por aí, e eu não me importava mais com nada. Saí de casa, abandonei a minha casa, abandonei a minha vida, não conseguia mais trabalhar, fui morar na casa dos meus irmãos, né? Até então, alguns deles achavam que aquilo era para chamar atenção, que aquilo era frescurinha, né? Coisas que eu não aconselho jamais. Se você tiver uma pessoa depressiva, esquizofrênica na sua família, não faça isso não, porque você não sabe o sofrimento que existe dentro dessa pessoa. É um sofrimento na alma, gente. É por isso que muitos chegam realmente a tirar a vida. Então eu passei a morar na casa do meu irmão. Aqui e acolá tinha crises fortíssimas. Cheguei aí pro hospital mental. Nunca fiquei internada, graças a Deus, mas nas crises, né, que era uma emergência, tinha que ir lá para eles passar um medicamento mais forte para acalmar a crise, né? Aí eu passei a morar com meu irmão. Meu filho ficava aqui dormindo em casa e eu ficava lá com eles, porque eu não conseguia mais ficar aqui em casa, não conseguia mais viver aqui. Tinha que estar perto dos meus irmãos, de pessoas mesmo assim que eu sentisse confiança, segurança. E mesmo assim era direto, eu via direto vozes, até que vultos eu cheguei a ver, mas foram poucos, né? Mas era voz o tempo todo, sabe? Às vezes eu dava um cochilo, cheguei a me acordar com voz gritando. Teve uma época que batia em mim, tapa na cara mesmo, sabe? Então, uma dessas vezes eu estava na casa do meu irmão, muito importante isso que aconteceu. Eu estava na casa do meu irmão, né? Eu estava medicada, não estava em crise, né? Estava bem, uma época eu estava calma, né? Então só que eu tinha medo, eu via, né? Que na verdade os medicamentos não tiravam totalmente aquilo. Aí eu sei que eu tinha muito medo quando chegava a noite, porque todo mundo ia dormir e aquilo ficava falando pra mim que quando todo mundo dormisse ia invadir a casa e ia matar todo mundo.
Aí então eu sabia, naquela época já sabia que aquilo era só por da perturbação da mente, né? Eu comecei a aceitar que realmente eu estava doente, eu tinha que tratar aquilo. Então eu passei a tomar os remédios direitinho para ver se controlava aquilo, mas com muito medo, né? Aí uma certa noite eu pensei assim, eu não vou deixar para dormir quando todo mundo for dormir, não. Eu vou tomar o remédio de dormir logo cedo, umas 8 horas, para me adormecer logo. É bom que eu passo logo a noite toda dormindo. E assim eu fiz, né? Tomei o remédio, não custou muito, já comecei a ficar sonolenta e agarrei no sono. Aí quando foi por uma volta de umas 2h30 da manhã, 2 horas, eu lembro que eu acordei passando muito mal, muito tonta, com ânsia de vômito, um mal-estar tão terrível, parecia assim que eu ia desmaiar, eu ia cair, qualquer hora eu ia desmaiar, né? Então a casa do meu irmão, ela é duplex, né? Eu fiquei dormindo no quarto, na parte de baixo, e eles foram com a família lá pro canto deles mesmo. Aí eu acordei esse horário e estava sozinha nessa parte. Então eu passando muito mal, eu decidi ir lá no quarto do meu irmão, né, falar para ele que eu estava passando mal, para ele fazer alguma coisa. Só que quando eu comecei a subir a escada, eu me senti envergonhada, porque eu já estava dando tanto trabalho, sabe, lá, e a família dele, no momento que ele estava dormindo, ia acordar para dizer que estava passando mal. Então eu resolvi ficar na escada, sentada lá até amanhecer o dia, né? E se eu ficar mais ruim, eu subo e chamo ele, mas eu tô ruim, mas você vai passar. E eu sei que eu fiquei sentada na escada, mais ou menos assim no meio da escada, né? Não sei se eu cochilei ali, adormeci, ou se realmente, ou se eu desmaiei, não sei. Eu só sei que eu acordei assim, voltei, né, muito assustada e tava mais ruim do que o que eu tava, sabe? Eu realmente assim, a minha vista assim tava escurecendo e eu vi que eu realmente ia cair, eu ia desmaiar. Aí eu comecei a subir a escada, mesmo desse jeito, eu agarrei esse ferro que tem lá e comecei a subir a escada. Quando eu comecei a subir a escada, o interessante é que a minha vista, tipo que falhou, a minha vista falhou, mas eu estava consciente. Gente, e eu comecei a cair numa queda livre, dentro de um buraco, de um abismo, sabe? Comecei a cair, disse que essa queda era uma queda era uma rapidez tão grande, que eu tentava assim, fazer assim com a mão, para me pegar em alguma coisa, e não conseguia, não achava nada. Foi quando eu lembrei do que estava acontecendo, né? Naquela angústia, naquela coisa mesmo, eu lembrei que eu estava passando mal. Então o que foi que veio na minha mente? Que eu tinha morrido, porque eu estava passando muito mal. Tava tonto, tava com, né? Aí eu achei que eu tinha morrido e estava indo para o mau caminho. Aí naquele momento, sabe, eu clamei o nome do Senhor. Eu falei, meu Deus, por favor, meu Deus, em nome de Jesus, me dá uma nova chance, meu Deus, que eu prometo que eu vou te servir para sempre, né? Enquanto eu estiver aqui na terra, né, e depois também vou te servir, né? Isso é com minhas palavras agora, né? Mas naquela hora foi aquelas palavras mesmo de pânico. Senhor, me ajuda, Senhor, me dá uma nova chance, em nome de Jesus, que eu vou te servir, eu te prometo te servir até o final da minha vida, Senhor. Gente, eu senti aquilo pegando assim na minha mão, assim, puxando. Glória a Deus, aleluia. Aquela mão me levantou, e quando me levantou começou a clarear, né? E eu já me vi na escada, agarrada na escada, e eu comecei a gritar. Meu irmão correu com a minha cunhada, né? Dinha, o que foi? Dinha, que eles me chamam de Dinha. Eu disse, eu estava subindo a escada passando muito mal. Quando a fé assim, eu comecei a cair num buraco. Foi quando eu comecei a gritar, aí eu acho que tu veio e pegou a minha mão, me acordou e disse, não, Dinho, não foi eu não. Ele quis dizer que aquilo tinha sido uma ilusão, né? Que
como eu estava daquele jeito, as pessoas não acreditavam muito no que eu dizia, né? Gente, eu não sei, mas eu só sei que eu lembro de tudo que aconteceu. Para falar a verdade, de tudo que se passava na minha vida naquele tempo, eu lembro de tudo com detalhes mesmo, né? Eu via essas coisas, tinha pânico, mas eu me lembro das coisas. Então isso foi uma das coisas que aconteceu comigo. Não sei se foi uma visão, não sei se foi delírio, mas que aconteceu. E quando eu clamei o nome do Senhor, eu senti aquela mão pegando meu braço e me puxando dentro daquele buraco que eu estava caindo, né? Aí eu sei que passou, e eu muito triste naquela situação, né? Só que eu tinha decidido que sair daquilo mesmo, assim, eu decidi, eu disse para mim mesmo, olha, o que tiver ao meu alcance, o que for preciso, eu vou fazer para me voltar à minha vida normal. Só que não tinha melhora, gente. Tomava remédio, aí ficava naquilo, né? Tomava remédio, o remédio dava uma controlada, mas sentia aquela angústia, aquela tristeza, aí aquelas vozes na mente, né? E eu tinha muita vontade de voltar para minha casa, voltar a trabalhar direito. Aí eu passei, né? Eu tinha uma confecçãozinha com a minha irmã. Aí voltei a trabalhar na casa da minha irmã, mesmo doente, né? Tomando remédio. Era bem lenta porque o remédio ele prende dentro de você. Você fica aprisionado no seu corpo. A sua cabeça tá 1000 por hora. Mas você está aprisionado ali, para quando você pegar assim um bocado de corda, amarrar você anda bem devagar, é terrível, é terrível. Aí eu sei que eu voltei, né? Quando eu tomava o remédio, eu descansava e depois eu ia trabalhar. A minha irmã, ela passou um tempo que ela ia numa igreja, né? Uma igreja evangélica, que próximo da nossa casa, e eu não ia, né? Aí eu sei que ela sempre lia muita Bíblia, ela falava de Deus para mim, né? E a gente ouvia cultos pelas rádios. Eu sei que uma certa vez eu estava lá na casa dela, aí nesse tempo eu já saí da casa do meu irmão e fiquei morando na casa da minha irmã, né? Porque eu já estava com vergonha e estava na casa do meu irmão. Aí eu estava lá na casa dela, gente, e eu comecei a olhar para a rua. Quando eu comecei a olhar para a rua, eu vi a visão de um homem em pé, bem na porta dela, assim, do lado de fora, assim, na rua, no meio da rua. Esse homem lá, olhando lá para dentro da casa dela, sabe? Aí eu vi, assim, aquele cara lá, só que eu vi que não era uma pessoa, era algo estranho, né? Eu disse, Sara, o nome dela é Sara, Sara, tu tá vendo, Sara, aquele homem ali, danado, olhando aqui pra dentro, Sara? Aí ela disse, aonde? Eu disse, aí, perto aí da planta da mulher, que tem uma mulher lá na casa, frente à casa dela, tem umas plantas, né? Aí, perto das plantas aí ela disse, Dia, não tem não. E tá repreendido em nome de Jesus. Daí de onde ele tá aqui pra dentro, ele não entra, porque aqui tem o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, ele tá repreendido em nome de Jesus. Eu disse, pois Sara, pois aí tem um cara, faz tempo olhando aqui pra dentro. Mas graças a Deus aqui ele não entra não. Aí eu sei que ela clamou o sangue de Jesus, né? Ela falou lá, eu acho que orou. Gente, meus irmãos, o mais interessante é que com uma semana que isso tinha acontecido, o dono dessa casa lá, o homem dessa casa, né? Ele enlouqueceu. Com a semana que eu vi essa visagem, essa coisa, na visagem não, na verdade é um demônio mesmo, lá em frente à casa dele, o homem enlouqueceu, ficou doido de pedra. Amarraram ele, jogaram dentro de um carro e levaram pro hospício, né, que é pro... não lembro o nome, mas é mais ou menos isso aí. Levaram ele, né, e ele foi tempo internado. Nesse dia lá que ele enlouqueceu, ele pegou a filha dele pequenininha, de 2 anos, eu acho que tinha, a criança, estava dormindo, ele pegou a criança de dentro da rede, jogou lá no meio da rua e ficou louco, quebrando tudo. Aí os vizinhos vieram, amarraram ele, colocaram ele no carro e levaram ele para o hospital mental, né?
Aí então a minha irmã ficou vestidinha, disse, pois é, Sara, pra tu ver como não era mentira o que eu tava falando, como tinha um cara mesmo aí. Aí eu sei que eu decidi, né, como eu tinha decidido que eu ia lutar contra aquilo, eu disse, Sara, eu vou passar e dormir em casa, vou voltar à minha vida, eu vou voltar, eu tenho uma casa, eu tenho uma vida, e eu não aceito essa situação, minha irmã, eu não aceito, e se eu tenho que lutar contra isso, eu vou. Aí eu sei que a minha irmã, ela vinha me deixar em casa, a gente mora pertinho, né? Ela mora umas 3 ruas aqui da minha casa. Aí ela vinha me deixar em casa. Menina, eu vinha com tanto medo. E quando chegava aqui em casa, gente, vocês não imaginam o que é a noite. Não conseguia dormir. A noite todinha acordada, em pânico, em pavor, sabe? Aí eu sei que eu ia, aí quando era no outro dia eu pedia pro meu filho me levar de novo pra lá e ficava naquilo. Aí passava dia sem vir para casa, aí depois desse dia, né, não, eu vou continuar de novo, aí vim e tal, até que uma certa noite eu vim com meu filho, né, e eu já madrugada já, e não conseguia dormir, e eu comecei a falar com Jesus, né, orar para Deus, eu disse, eu vou, sabe de uma coisa? A Sara diz muito que eu oro, que eu fale com Deus, que eu repreendo, e hoje eu vou orar, vou falar com Jesus. Já tinha falado outras vezes, mas nunca tinha sido assim uma conversa mesmo assim, de coração, né? Com fé mesmo, que ele podia mudar a minha vida, a minha história. Então eu me ajoelhei, né? Do lado da minha rede, na rede, me ajoelhei e comecei a orar, falar com Jesus, né? Que Jesus me libertasse, por favor, que eu queria voltar a ser normal. E eu sei que eu fiz uma oração, chorei, entreguei minha vida a Ele. Senhor, me ajuda, por favor, Senhor, me ajuda. Aí eu terminei de orar e fui dormir. Gente, eu não conseguia dormir quando eu estava aqui, mas nessa noite, depois dessa oração, o Senhor colocou a mão e eu adormeci. Ao adormecer, eu sonhei com Jesus. Sonhei com Jesus e ele chegava para mim e dizia assim, Diana, você me chamou e eu vim. O que é que você quer que eu faça para você? Aí eu disse assim, Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Eu quero voltar a ser normal de novo, eu não aguento mais viver desse jeito. Por favor, Senhor, me cura. Cura minha mente, me cura. Me faz ter uma vida normal, ser normal de novo, novamente. Aí ele disse assim, tá certo, Diana, se é isso que você quer, eu vou lhe curar, assim. Você vai fazer assim. Amanhã de manhãzinha, você peça o Douglas para levar lá para casa da sua irmã. E preste atenção no que você vai fazer, que eu vou lhe dizer tudinho. Aí ele disse assim, você passa o dia lá na sua irmã e amanhã durante o dia vai acontecer dessa forma. Eu tenho alguns irmãos, né, e a gente estava tratando sobre esse canto aqui que eu moro, né, que é da minha mãe. Aí tinha um irmão que isso aqui era dele, ele que, uma confusãozinha de família, né. Aí ele disse, olha, amanhã os seus irmãos eles vão se reunir na casa da sua irmã, lá, para discutir sobre esse terreno aqui. Vai acontecer isso. Logo depois, quando for de tarde, vai uma pessoa lá lhe convidar para ir para uma igreja, para a igreja dele. Só que você não vá para essa igreja, Diana. Você amanhã vai para a igreja, mas é para a igreja lá que a sua irmã participava. Esse cara vai lhe chamar, vai insistir, só que você não vai para essa igreja.
Aí eu disse, tá certo, Senhor. Aí disse, olha, quando for o horário do culto, lá da igreja que a sua irmã ia, você vá para lá, que lá eu vou fazer a libertação em você amanhã. Aí eu disse, tá certo, Jesus. Aí, gente, ele abriu a Bíblia e ele leu uma passagem da Bíblia para mim. Gente, eu lembro de muitas coisas, mas eu fico muito triste porque essa parte eu não lembro qual foi a passagem que ele leu para mim. Já pelejei, né, para recordar, mas eu não lembro. Mas só que assim como ele falou, aí eu peguei e adormeci, né? Leu essa passagem, eu adormeci. Aí quando foi no outro dia, eu disse, eu vou fazer como meu Senhor mandou. Aí eu chamei meu filho, porque eu não consegui só, vamos lá, me deixar lá na tua tia. Aí me deixou lá na minha tia. Gente, do jeito que o meu Senhor falou, aconteceu. Quando foi por volta assim das 11 horas, coisa que era muito difícil acontecer. Veio vários irmãos meus, quase todos, e se reuniram tudinho para discutir sobre esse canto que eu moro, né? Incrível. Eu olhava aquilo e eu dizia, meu Deus, realmente é verdade, está acontecendo, o que o Senhor falou não é um sonho. Agora eu vou esperar a outra, né? A outra parte que ele falou que ia acontecer. Eu sei que meus irmãos coisaram lá, discutiram, não resolveram nada. E foram embora. Quando foi por volta das 3 horas, 4 horas, chegou um irmão assim, de igreja, né? Assim, que eu já tinha até ido uma vez no culto da igrejinha dele. Então esse irmão, olha, presta atenção, esse irmão chegou para mim e disse assim, Diana, eu estava lá em casa e o Senhor me incomodou para me vir aqui lhe chamar para você participar do culto hoje, porque ele tinha algo muito grande para você. Aí, só que, interessante, essa pessoa não sabia que eu estava com esse problema. Ele não sabia, não tinha noção que eu estava doente, que eu estava desse jeito, não. Ele estava fazendo um convite, como alguém chega para você e faz o convite, né? Ele disse que o Senhor tinha tocado no coração dele, para ele ir lá me convidar para ir para a igreja dele. Aí eu disse, até João, eu disse, João, eu agradeço muito, mas eu não vou não. Eu não quis relatar o que tinha acontecido, né? Aí ele insistiu muito, Diana, presta atenção, Diana, em nome de Jesus, faz o que eu estou mandando, Diana. Diana, eu não sei porquê, mas você tem que ir hoje para a igreja, Diana, você não pode passar de hoje, Diana. Ele disse, mas eu não vou. Eu sei que eu tenho que ir para a igreja, mas eu não vou lá para a sua igreja, eu não vou não. Aí, assim, aí eu sei que ele insistiu, a igreja dele começava cedo, umas 5 horas, 5h30, por aí. Aí ele disse assim, Diana, está próximo do meu culto, eu tenho que tomar banho, tenho que me arrumar, a minha parte eu fiz, eu estou lavando as minhas mãos, já vim aqui fazer o meu convite, vou lavar as minhas mãos, o que acontecer com você não vai ser, eu não vou me sentir culpada, não é problema meu, porque o Senhor fez, eu vim aqui falar com você e infelizmente você não quer a bênção dele, sabe? Aí eu disse, não, João, eu vou para a igreja, mas não vou para lá não, vou pensando aqui outra coisa, pensando aqui em outro canto, né? Eu falei para ele. Aí então sim, aí o mais interessante, gente, que eu lembro como se fosse hoje. Ele leu, né, a Bíblia, ele orou para mim e foi a passagem que eu tinha recebido, né, que o Senhor tinha lido para mim. À noite, ele leu a mesma passagem. Só, gente, que foi uma coisa, eu não sei o que apagou isso. Só que eu lembro que no tempo eu fiquei muito, muito, muito admirada, porque era a mesma coisa que ele tinha lido. Aí eu sei que quando ele saiu, eu subi, né, fui lá no quarto da minha irmã. A minha irmã tava tomando banho, arrumando a roupa dela, e eu disse, vale, ela vai sair.
Aí ela pegou, aí eu peguei, Sara, eu preciso muito que você faça algo para mim, minha irmã. Aí ela disse, Dinho, o que é? Sara, eu preciso muito que você me leve lá naquela igreja que você participava dos cultos lá. E eu preciso muito, Sara. Eu falei com o Senhor e ele disse que era para mim ir para lá hoje. Aí ela disse, Dinho, você tá vendo minha roupa aqui? Era justamente isso que eu tava fazendo. Eu tava me arrumando já para levar já para lá. Nós já, nem que você não quisesse, mas você ia hoje para lá. Aí eu disse, graças a Deus, o Senhor já tinha tocado no coração dela para me levar. Aí então eu sei que eu me ajeitei e a gente foi. Gente, eu lembro muito dessa viagem. Não é muito longe daqui de onde a gente mora. Mas o mais interessante é que eu não me sentia mais, gente. Eu tava andando, eu sozinha, mas era como se eu flutuasse. Eu não sentia mais eu pisando no chão. Não me sentia, eu não sentia o chão nos meus pés. Tenho certeza que ali não era mais eu andando, era o próprio Jesus me levando mesmo. E o mais interessante é que eu passava por cantos, né, como encruzilhadas, e eu sentia algo saindo de mim, até chegar lá. Os cantos que eu passei, eu senti aquilo. Aí eu cheguei lá, né, na igreja, aí o pastor começou a fazer o culto lá, né, orou, cantou, louvou, coisa. Aí começou a oração. No momento da oração, gente, o Senhor falava comigo, vai lá para frente, Diana, agora. Eu ouvia o Senhor dizendo, olha, na hora da oração você levanta, vai lá para frente. Aí quando começou a orar, aí o Senhor, bora, Diana, vai lá para frente. Você vai ter que ir lá para frente, vai lá para frente. O altar, né? Aí eu sei que quando começou aquela oração forte, eu me recusando aí, né? Aí eu disse, tá certo, eu vou pra lá pro pastor orar em mim, né? Gente, eu saí toda dura, eu não conseguia mais andar, tava assim, parece que meus ossos estavam tudo esticado, que não conseguia, assim, mover a junta, né? Eu saí toda andando, toda dura, aí meus dedos começaram a coisa assim, fechar. Era um espírito mau, gente, um espírito de morte, né? Aí eu cheguei lá, o pastor botou a mão na minha cabeça lá e manifestou, né, esse espírito mau. Aí o Senhor, como ele tinha falado, né, Jesus, né, pelo pastor, usando o pastor, fez a libertação. E eu senti aquilo saindo, quando o pastor falou, né, sai dela em nome de Jesus, orou lá e pediu para sair. Eu senti aquilo saindo de mim. Quando aí eu caí, na hora que o pastor fez aquela libertação, eu caí de joelho no pé do pastor, toda me tremendo, porque eu estava toda dura. E quando o pastor estava orando, né, Jesus operando, eu comecei a me torcer, assim, parecia assim que tinha algo quebrando meus ossos. Eu comecei assim, alguma coisa assim, eu não sei se eu girava ou se era dentro de mim que se girava. Eu só sei que eu sentia torcer o meu corpo, torcendo meus ossos assim. Essa espinha, né, da costa da gente, eu pensava que fosse quebrar. Espinha dorsal, né? Eu pensava que fosse quebrar, de tanto que eu sentia aquilo assim, torcer assim, minha espinha. Aí quando o pastor disse, sai dela em nome de Jesus, não volte mais, aí eu senti aquele, aí eu caí no chão. Quando eu caí no chão, né, o pastor me levantou. Aí ele falou, né, que ele tinha sido revelado, que tinha sido uma obra de feitiçaria, que tinham lançado, né, espírito de morte, para me acabar com tudo, né? Eu tinha uma vendinha, a gente trabalhava com a minha irmã, acabar comigo, para tirar minha vida mesmo, e tava mesmo, né? Aí eu sei que, e ele falou, ele disse, olha, o Senhor mandou falar para você que você volte para sua casa,
que aquelas pessoas que fizeram esse mal para você, para eles ver o quão grande Deus que você serve, você volte para sua casa. Isso aqui vai servir de testemunha para ele não mexer, que ai daquele que mexer com o pequenino de Jesus, aí daquele é melhor que ele não tenha nem nascido. Você volte, a partir de hoje você volte para sua casa. Quem está mandando é o Senhor, porque eles não vão mexer mais, eles não vão ter mais o poder de tocar em você. Aí eu sei, irmão, que graças a Deus eu voltei. Só que como eu estava muito traumatizada, né, eu voltei ainda sentindo medo, sabe? Medo. E sentia... Ainda continuei sentindo algumas coisas, né? Só que aí eu falei que eu ia voltar para minha casa, que houvesse o que houver, mas eu ia fazer, eu ia seguir o que o Senhor tinha falado para mim. Aí então voltei para casa da minha irmã, que eu estava lá, né? Aí eu disse: Sara, a partir, né, eu vou voltar para minha casa, como o pastor falou. Aí eu sei que ela continuou me trazendo, como foi certo dia, eu disse: não, minha irmã, a partir de hoje eu vou sozinha, não quero mais sua ajuda. Ela disse: Mardinha, não sei o que, não, o Senhor me libertou, naquele dia ele me libertou. O que eu estou sentindo ainda é porque o ser humano é falho, né? Por tudo que eu passei, a minha mente ainda diz alguma coisa assim, né? Mas eu sei que o Senhor me libertou e eu vou me apegar a essas palavras, porque o que eu tive foi muito grandioso, né? O sonho que eu tive com Jesus, com tudo que ele fez, sabe? E aquilo realmente saiu, que eu senti aquilo, tudo acontecendo. Eu tenho que ter fé, porque se eu não tiver fé, eu não vou ser liberta, né? Por mais que o Senhor já tinha me libertado, mas eu precisava crer na minha libertação, né? Aí eu sei que eu mesmo com medo passei a vir, comecei a dormir e tal, e comecei a enfrentar aquilo, e foi indo, foi sumindo aquilo, né? Aquelas vozes foi parando, foi amenizando. Eu comecei a voltar a trabalhar normal, comecei a cuidar da minha vida, vim dormir em casa, cuidar do meu filho, né? Até que um certo dia eu falei para mim: o Senhor já me libertou, não preciso mais desses remédios, não preciso mais desse tratamento. O Senhor não já me libertou? Pois a partir de hoje eu não tomo mais esse remédio também. Não tomo, porque eu já fui liberta. Eu tô aprisionada só naquilo, no meu medo, né? Então eu passei, né? Eu fui diminuindo, eu mesmo por minha conta, diminuindo a quantidade de remédio, até findar, né? Aí eu passei a clamar ao Senhor. O Senhor já tinha me libertado e eu não ia ficar daquele jeito. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, hoje em dia eu posso dizer que realmente o Senhor me libertou. Eu não tomo mais remédio. Já faz o quê? 4 anos que eu parei de tomar remédio. Já consegui trabalho em fábricas, né? Graças a Deus, a minha vida, para quem pensava que não tinha mais expectativa, não tinha mais esperança, que era aquilo lá e o pior, hoje o Senhor, posso dizer que realmente o Senhor operou um milagre, um grandioso milagre na minha vida.